De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de patrimônio aqui na companhia do Serginho Amaro. Sérgio, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Eu que agradeço, Luciano. Você abre para a gente defender essas causas que eu considero muito louváveis, né? E vocês da Educadora estão sempre prontos a nos receber. Eu que agradeço. Também na companhia da dona Beatriz, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Eu vou pedir para o Gaspar que me ajudasse. Olha para a câmera, não para o Luciano. Para a câmera, mas meu Deus Pode do céu. falar para mim. Não, eu quero falar para você. Eu não tenho nem celular. O Gaspar me arranja alguém que possa me ajudar, porque eu sou incompetente para trabalhar com essa parte. Aí ele indicou o Sérgio. E o Sérgio está me ajudando tanto. O Luciano, de maneira nenhuma eu quero interferir, eu entrei contra alguma coisa. O que eu quero pedir, solicitar, já falei com o prefeito, com a Câmara, é que não retire aquele piso. E por quê? Primeiro, ele foi feito original, é original. Deixa eu explicar aqui para que as pessoas que estão assistindo nos entendam, não é? Vocês entraram com pedido para que na reforma da praça da igreja, né, lá do santuário, se preserve o piso de contorno da igreja. Isso, de bloquete intertravado, que é de 57. Isso, e que não só de contorno, mas todo aquele quadrilátero. Porque aquilo, além de ser desse material, aquilo é um trabalho de artesania. Foi feito por artesão. Aquilo não é encostado no outro, guarda um espaçozinho, que aquilo dá permeabilidade. Então, é um piso que permite permeabilidade. Outra coisa, isso é fundamental, ele é sentado em leito abaulado. Por quê? Porque facilita o escoamento da água, no caso, e para canaletas que levam lá para o lugar de vazão. Então, tecnicamente, eu não sou técnica, mas eu vivi aquele tempo e pedi explicação para um engenheiro, arquiteto, urbanista renomado e respeitado, tá? na competência profissional e também na integridade moral. Ele disse, olha, Beatriz, o piso... Então, por que eu quero? Primeiro, por que eu quero? Então, ele mexer naquele piso, abalaria ali. Além de ficar caríssimo, seria tirar uma joia e botar uma bijuteria, porque aquilo é um trabalho de arte, de artesanato, entendeu? E é muito forte. 60 anos de uso, bota 58, 50, ele está em ótimo estado. Apesar de ter festa popular grandiosa, estacionamento de veículo, parque infantil, então um uso até inadequado. Então ele está forte, ele não está na mesma situação da praça. E outra coisa, é muito bem-vinda essa reforma. Na praça, na parte hidráulica mesmo, o que estão fazendo lá? Na parte hidráulica, na parte elétrica, tudo tem que ser mudado, tem que ser adaptado, né? Principalmente nas calçadas externas, que devem ficar junto, que a outra também está estragada do lado de cá do salão. Só a parte de bloquete, que eu estou pedindo, estou implorando, para que não retire. Não é só pelo aspecto arquitetônico, tem um aspecto também artístico, estético, tem um aspecto ecológico, porque facilita o escoamento, filtração. A memória afetiva. Tem a memória afetiva também. E aí, destacando isso, né? Não são essas partes das imagens que nós estamos vendo, né? É a parte que seria a segunda parte da obra aí, isso, né? A segunda parte da obra, que é o entorno da igreja, aquela parte dos fundos, onde normalmente se fazia sangenar. Até na escultura. Né? Esse livrinho que mostra aqui a parte específica lá do calçamento de contorno seria só o que é de bloquete mantido da obra. Você vai mexer numa coisa e depois mão de obra para fazer aquilo. Os funcionários daqui foram para Itápolis, aprenderam lá e vieram orientar a obra aqui, entendeu? Aí eu lembrei que tinha isso aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser mostrar, eu falei, eu vou dar esse livrinho, até trouxe um para vocês aqui também. Já dei um para você também, me parece. Se não entreguei, tá lá. Porque aqui mostra. Isso aqui é 2015. Que é o tipo de piso que está lá embaixo. Tá lá, é todo. Para ficar branquinho assim, é só pegar aquela maquininha e lavar. Porque o lodo até protege, né? Então, Então, por isso que eu trouxe o livrinho para mostrar isso, né?
E agora, a parte mesmo no santuário, do lado de lá, claro que aquele lavatório, lá, aquele sanitário tem que ser tirado. A gente não está contestando. Precisa ser reformado ali. Reformado. A parte de iluminação sem ferir a estrutura, sem ferir o estilo, né? E toda a parte de cidade, tudo isso tem que modernizar. Agora, o que me trouxe mais a razão mais importante de tudo isso é a razão humana. É adaptar o piso, tanto da praça, quanto do jardim, quanto da praça central, ao uso da pessoa que tem deficiência. Deficiência, o cego, o cadeirante. Conversando com esse engenheiro, e eu digo isso com certeza porque ele me afirmou, Beatriz, o piso da praça do santuário não tem impedimento para cadeirante, não é impeditivo. Quanto ao piso para cego, aquele corredorzinho que faz para cego... Podotátil. Isso. Quanto ao podotátil, é ínfimo, não vai fazer diferença. O que vai fazer, ele me disse, o que vai usar na praça é uma quantidade ínfima. Desculpa. É uma quantidade pequenininha demais. O que pode fazer? Pode fazer um recorte. O mais complicado seria recortar. Tem soluções melhores que essa. Mas o recorte só naquele lugar. Então, e preservaria o que está lá, que está bom, que tem valor original, né? E que tem resistência. E que precisa de mão de obra de artesão quase, que é difícil. Serginho, e aí se tomaram medidas legais, não é, com relação a isso? O que vocês encaminharam? A dona Beatriz me convidou, e o Gaspar, que vai entrar aqui já, como advogado e como historiador, né? Então, o projeto foi 2 vezes para o Condefat, que eu não sabia que o palacete do padre e o santuário tinham sido tombados. As obras do Portinari já demorou 30 anos para aprovar. A igreja e o palacete foi em questão de meses. Está tombando. Né? Então, houve uma notícia de fato da dona Beatriz perante a promotoria. Foi o doutor Eliel que não viu ameaça ou lesão ao patrimônio. Só que ele não é daqui e não entende de imaginário. Eu falei, eu vou agarrar essa causa aí. Um conhecido arquiteto da cidade me passou uma legislação de que bens tombados só podem ser acompanhados, se for mexido, por arquitetos e urbanistas. E ao que consta, eu não posso afirmar, não estou acusando ninguém, só tem engenheiro metido no meio. Então a coisa já começa a rolar por aí. Eu denunciei ao bispo da arquidiocese. Eu chamei o bispo. Nós vamos fazer 1 quilo de abaixo-assinado, porque a única coisa que talvez possa demover o poder executivo, para não ceder, para não citar nomes, é a opinião pública. Nós estamos em ano eleitoral, então nós vamos agitar com televisão, com jornal, com livro, com abaixo-assinado, com o Ministério Público. O Ministério Público, nós já fizemos um recurso, ficou muito bom, vai ser entregue amanhã. Vai para o Conselho Superior do Ministério Público, porque aí eles vão examinar com outros olhos, porque além da parte material, de artesanato, o Zamboni aprovou na época, o Devera aprovou recentemente. Você sabe que a igreja é uma construção maravilhosa, né? Ela tem um sistema de respiração das paredes, que uma vez um padre pintou com uma outra tinta, mofou tudo os quadros. Até nisso o Zamboni pensou. E a hora que ele viu o chão, ele falou, é perfeito. E agora vão mexer. Daqui 4 anos muda o prefeito, resolve mexer de novo. Quantas vezes vai mexer? E o que vai colocar no lugar do bloquete intertravado é uma coisa que quebra quebra todo o resto. Entendeu? Então, é uma memória afetiva. Quem não passou horas e horas da sua vida naquele entorno do santuário? Quantas pessoas casaram, fizeram primeira comunhão, procissão, São Genaro, namoraram, brincaram, o diabo a 4, e agora vem uma coisa para transformar. O fato de ter sido aprovado pelo Condefat não obriga, ele apenas permite.
Então eu estou batendo nisso. Você tem um projeto aprovado pelo CONDEFAT? Tem, parabéns, mas você não é obrigado a cumprir. Você cumpre apenas o que você quiser. Então a gente está pedindo, por enquanto pedindo, porque se for necessário eu vou entrar com medida cautelar judicial. Aí a coisa vai engrossar. Por enquanto nós estamos pedindo. Vão rolar os abaixo-assinados. A hora que a gente tiver alguns milhares, nós estamos falando para você, espectador, quiser pegar um abaixo-assinado e fazer parte dessa luta conosco, nós vamos agradecer. Você vai ouvir o Gaspar agora, com outros aspectos mais históricos e coisa e tal, mas eu estou nessa aí como historiador. Eu vou escrever um artigo agora sobre a Capela do Rosário, aquele erro do Soghernit, que não é erro nenhum. Vai ficar bem interessante, vai para o jornal. E estamos mexendo desde o bispo até o juiz. Perfeito. Silvinha mandando um grande beijo. Dona Beatriz diz que está assistindo a senhora, falando da sua fala grandiosa e da sua sabedoria. Agora no revezamento com Gaspar, gratidão pela participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Gaspar, estávamos falando aí, né, dessa questão do piso aí do santuário, de entorno do santuário. Dona Beatriz falando da questão histórica, não é? Além da questão técnica da drenagem, foi um material que foi doado, é isso? Sim, eu já cheguei no segundo tempo, o assunto estava quase esgotado. Mas o que eu tenho a complementar é só uma coisa, o ladrilho, esse ladrilho está esparramado por batatais inteiros nas calçadas. Se você achar uma calçada íntegra, vai ser muito difícil. Por quê? Porque ele tem apenas 1,5 de espessura e não tem o travamento, que um segura o outro, ele é solto. Então, quando um ladrilho solta, a tendência é soltar tudo. O ladrilho quadriculado que está sendo colocado. E como ele tem só 1,5 de espessura, o pisoteio nele já meio solto vai trincar e vai quebrar. Quer dizer, esse novo serviço aí pode, dentro de 5, 10 anos, estar sendo reformado de novo. O que está lá, que existe lá... Faz 60 anos. Já tem 60, e o que estragou lá, eu já fui lá e já olhei com calma. É um trabalho que um pedreiro, capaz de uns 15, 20 dias, resolve tudo, porque quando eles faziam alguma cobertura nas atividades lá, tinha que tirar um bloquete do chão. Esse bloquete do chão nem sempre foi reposto conforme devia ser feito. Então é só isso, gente, é isso e fazer a limpeza. Limpeza, um lava-jato, e tirar as ervas daninhas, que são poucas, porque os 6 centímetros do bloquete dificilmente permite que a erva saia lá de baixo. É uma terra que se acumulou ali na superfície, facinho de eliminar. Então é uma pena, porque a gente está a peso de ouro, porque aqui eu vi, parece que os valores ali são grandes mesmo, para fazer tudo aquilo. E fazemos, trocando 6, não é por meia dúzia, é por 2, porque é muito pouco. Então, quando a gente pensa no ladrilho aí, né, ele estava numa parte do calçamento já antigo, né, de um dos lados. Na verdade, se daria unicidade no contorno da praça, colocando ele, porque a gente tinha... Parece que em cada época foi colocado um piso, não é? E vai mudando, né? Vai ficando tudo atrapalhado, não segue um padrão. E é uma grande pena. Aliás, não é só o bloquete que existe esse problema. Com relação, não é hora de falar isso, mas o paralelepípedo também, na minha rua onde eu moro, o pessoal que abre esgoto lá para mexer na água já me conhece. Eu chego lá e faço um escândalo. Por quê? Porque antigamente eles tiravam o paralelepípedo, colocavam a terra, esperavam o pisoteio do carro, olha a maneira que eles deixavam para compactar. Não vai compactar, né? E depois voltava, jogava o asfalto e sumia com os bloquetes. Atualmente eles têm reposto muito mal, mas têm reposto bloquete não, paralelepípedo. Que é uma pena, né? Porque aquilo dura uma vida. Na minha rua nunca arrebentou. Todo o problema lá foi de serviço feito, de manutenção, que é o mesmo caso lá da igreja, só que lá é muito menor. Então, a gente está aqui, eu acho que eu tenho um pouco de direito de estar reclamando disso, porque faz 50 anos que eu batalho pelo patrimônio aqui. E as causas quase todas perdidas. Mas a gente é teimoso e insiste um pouco. Rafael parabenizando aqui por levantar a questão, né? Diz que pena que no passado não tocaram nesse ponto quando foi tirado a
guarnição que cercava a igreja, né, em mármore ou granito. Aquilo é uma história mais enrolada ainda, porque estava só pela metade o granito preto. Eu fiz uma defesa. O Gaspar tem uma defesa desse negócio aí. O que estava feito era muito pequeno, porque aquilo é granito. O granito não tinha granito para tudo. O granito é muito caro. E o que eles tinham conseguido fazer com campanha e tal, foram uns 15 metros do lado direito da igreja. E aí, não foi a melhor decisão do mundo, mas infelizmente foi a possível. E quando reformaram as escadas, porque as escadas tinham que ser reformadas, e com granito, e o granito não polido, que é o que está feito nas escadas da frente, que dá segurança para quem usa, e é um material que vai durar muito tempo. Mas tiraram aquele pedaço de granito e abandonaram, e ficou por isso mesmo. Mas muita gente aí já leva para um lado negativo, que aquilo foi vendido e tal. Não, nem foi vendido, aquilo para ser retirado, provavelmente quebrou quase tudo. Então não houve má fé, mas foi uma medida ruim, porque a faixa preta na igreja dá a sustentação da igreja, é como se fosse por isso é que tem aquele pedaço negro. Devia ter sido pintado de preto, pelo menos, né? E sem o granito. Agora, um dia, se houver condição econômica, eu acho difícil, porque hoje ninguém colabora mais, o sino da igreja está lá, eram 150 mil. 2 eu já dei, mas ainda não conseguiu estar em 110. Então, hoje é difícil, né? As campanhas são complicadas. Serginho, para quem quiser ter mais informação aí da campanha, das ações que vocês estão fazendo nesse sentido, procura quem? Pode procurar a mim, o Gaspar, a Beatriz, todo mundo me conhece, todo mundo tem acesso às redes sociais. A dona Beatriz vai distribuir os abaixo-assinados, eu vou tocar a parte do Ministério Público, se necessário, eu vou tocar a parte do Judicial, que eu vou pedir uma medida cautelar. Ouvi dizer, a gente ouve muito dizer, eu estava num velório de um figurão aí, que o dinheiro acabou, mas eu não sei qual dinheiro que acabou. E essa história de arquiteto e urbanista não estar envolvido é uma coisa muito esquisita que precisa ser apurado. O dono do projeto que venha defender, porque existe lei para isso. O projeto de requalificação desse tamanho, em bens tombados, tem que ter arquiteto e tem que ter urbanista. Ao que parece, só tem engenheiro. Não estou menosprezando os engenheiros, que eles são um trabalho maravilhoso, mas lei é lei. E o Condefat autorizou, mas não obrigou. Então, não custa nada o poder público manter o bendito piso de bloquete. Pode me procurar, o Gaspar, a dona Beatriz, assinar os abaixo-assinados, porque nós chegamos à conclusão entre nós de que apenas a opinião pública é capaz de demover o poder executivo e as autoridades de fazer uma coisa dessa, porque já está tudo aprovado, mas esqueceram do imaginário, esqueceram da memória afetiva e esqueceram da memória efetiva, que vai gastar uma fortuna para trocar uma joia daquela qualidade por uma bijuteria sem vergonha. Gaspar, gratidão pela participação conosco aqui. Fica sempre o espaço, não só para essa questão, mas para a gente falar um pouquinho aí da história da cidade. Eu agradeço. A gente tem estado meio recuado, mas de vez em quando a gente é obrigado a sair e fazer alguma coisa, né? E quando for possível, estarei sempre aqui. Eu que agradeço. Serginho, gratidão sempre, o programa está sempre à disposição. Obrigado. Temos a grande satisfação de informar que o Memorial Tambellini vai para o museu. Caiapós. O Caiapós vai para o museu. Se o padre quiser alguma coisa, o esteio da igreja, vai para a igreja. Tem que haver um entendimento com os filhos também, né? Porque os filhos é que preferiram o museu Os filhos Tambellini é que preferiram. E aí, então, eu entreguei os pontos, porque eu estava sendo só o mediador disso. Agora, o acervo do Gaspar, que nós vamos saber para onde que vai parar. Mas nós vamos fazer matéria acompanhando esses detalhes. Morrer primeiro. Vamos fazer matéria. Espero que demore algum tempo. O pouco que eu tenho de originais do Washington Luiz, livros, etc., cartazes, coisas originais, eu já estou doando em vida já para acabar logo.